Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elaine Oliveira. Boa tarde, eu sou Jacildo Bezerra. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9 FM. Acompanhe a nossa programação pelo aplicativo Rádiosnet. E pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias do dia em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Período de férias escolares. Já pensou na programação da garotada? O Brasil teve maior número de deslocados internos nas Américas em 2022. A lei determina que a educação deve garantir o total acesso a todas as crianças e jovens, Independente da situação socioeconômica, da origem, do gênero e de ter ou não deficiência. Brasil desperdiça mais de 40% da água potável captada. Confira essas e outras notícias Aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Voltamos em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. As férias escolares estão chegando e muitas famílias já estão pensando na agenda da garotada. E você aí, já montou uma programação especial para o período de férias? Quem estiver de férias vai bater o pé. Chegaram as férias, sinônimo de crianças mais livres da rotina e cheias de energia para gastar em casa, nos passeios ou nas viagens de família. Se para a garotada é momento de inventar e experimentar uma nova aventura a cada dia, para a família o desafio é outro: colocar a criatividade para funcionar e pensar o que fazer nas férias para manter as crianças ativas e animadas. Há uma grande tentação de recorrer à TV, ao tablet ou celular ou ao computador para entreter as crianças. No entanto, recordam especialistas, uma exposição exagerada aos conteúdos digitais pode gerar dependência. Vamos às 10 dicas de atividades que podem ser divertidas e envolver toda a família. Dica 1. Ir até a biblioteca da cidade. As crianças podem ficar bastante encantadas com uma história bem legal. Dica 2. Visitar um amigo ou familiar querido. Um passeio que combina alegria e afeto. A casa dos vovôs é sempre uma ótima pedida. Um momento especial para fazer um lanche juntos e colocar a conversa em dia. Dica 3. Cuidar do jardim ou da horta caseira. Uma ideia super legal é separar um momento para as crianças ajudarem a cuidar das flores, replantar vasos, fazer a manutenção dos canteiros ou mesmo dar início a uma pequena horta. Uma atividade que aumenta a cumplicidade e valoriza o trabalho em cooperação. Dica 4. Abrir uma oficina de artes. Sem o compromisso com o tempo, essa atividade pode despertar ainda mais a inventividade dos pequenos. Dica número 5. Colocar os pequenos para cozinhar. Vale de tudo: bolo, sanduíches, panquecas, pizza, um momento de troca, de conversa e de valorização do trabalho feito pela família. Dica 6. Fazer um dia da faxina fantasia. Ajudar nas tarefas domésticas para o bem-estar da casa e para a formação dos valores de organização e disciplina. Dica 7. Passear pela cidade. Além de se divertirem e apresentar os lugares, dá para entreter os pequenos com o próprio trajeto, seja de carro, a pé, bicicleta ou transporte público. Dica 8. Fazer sessões de fotos. Todo mundo coloca uma roupa bem legal e a família manda ver nos cliques. Além de gerar vínculos, é também uma forma de trazer à memória as lembranças das férias. Dica 9. Construir a árvore genealógica da família. Para conhecer a história da família, identificando com imagens os vovôs, titios e primos. E a dica 10 é fazer um gesto de caridade em família. É um exercício de virtude e ao mesmo tempo ajuda a despertar os
pequenos para a solidariedade e a partilha. A infância é o momento mais favorável do desenvolvimento humano para fazer aflorar a criatividade. Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Tudo que se vê, elas querem tocar. Tipo assim. Dados do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno mostram que o Brasil teve maior número de deslocados internos nas Américas em 2022. No período, só com tragédias ambientais, o Brasil registrou mais de 700 mil pessoas afetadas. Confira as informações com Felipe de Carvalho. O número de deslocados internos em todo o mundo atingiu 71,1 milhões no final do ano passado, uma alta de 20% em relação a 2021. Os dados são do relatório anual do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, IDMC. Nas Américas, o Brasil teve a maior quantidade de deslocados internos, sendo mais de 5 mil deles por conflitos por terra e 708 mil por desastres naturais. A quantidade de afetados por condições ambientais é a maior em uma década. O estudo aponta principalmente as tempestades que atingiram Pernambuco, no nordeste do país, em maio de 2022, causando mais de 131 mil deslocados internos. Foi a segunda maior crise climática das Américas naquele ano. Sobre os deslocados por conflito, o estudo aponta que a maior parte dos casos se relaciona com disputas por terra em zonas rurais. Mais de 20% dos episódios foram registrados no estado de Goiás. Um outro país de língua portuguesa, Moçambique, teve 283 mil deslocados por situações de violência e 113 mil por tragédias ambientais em 2022. Cerca de 127 mil pessoas viviam deslocadas no país africano no final do ano passado como resultado de desastres. Algumas delas desde os ciclones Idai em 2019 e Heloísa em 2021. A violência na região de Cabo Delgado e nos arredores foi responsável por 283 mil deslocamentos em Moçambique, um aumento de 50% em comparação a 2021. No final de 2022, cerca de 1 milhão de pessoas viviam em deslocamento interno por conta da violência. Em nível global, o número de movimentos associados a fugas em busca de segurança e abrigo também foi inédito em 2022, chegando a 60,9 milhões. O aumento em comparação com o ano anterior foi de 60%. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. A educação que a gente quer precisa garantir a plena aprendizagem e o total acesso a todas as crianças e jovens. Independentemente da situação socioeconômica, do local de origem, do gênero e também de ter ou não deficiência. Um ensino de qualidade é, em suma, para todas as pessoas. Confira na reportagem de Carolina Pessoa. O atendimento às crianças com deficiência no ambiente escolar deve ser feito em salas de recursos multifuncionais, com equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos capazes de potencializar o processo de escolarização desses estudantes. Isso é o que determina a legislação brasileira e o que preconizam os especialistas, especialmente no Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva, celebrado em 14 de abril. Célia Cesário é mãe de Josafá, de 16 anos. O jovem, que tem autismo, estudava em uma escola particular, mas, de acordo com a mãe, não estava se desenvolvendo. Agora, em uma unidade pública da cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, e também sendo atendida em sala de recurso, a realidade é outra. Eu não estava vendo desenvolvimento ele no colégio, né? Ele sempre estudou em colégio particular, mas não abraçou a causa do meu filho. Então eu achei o calor humano na sala de recurso. Encontrei professores bons, excelentes, que são como mãe para o meu filho. Mas vale ressaltar, essas salas são apenas para complementar o aprendizado dos alunos, que também têm o direito de estarem nas salas de aula com outros estudantes, além de profissionais capacitados para o ensino. Mônica Pereira dos Santos, professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da UFRJ e especialista em inclusão, explica que atualmente as universidades têm preparado profissionais para atender adequadamente esses alunos, com disciplinas de educação especial e língua brasileira de sinais, por exemplo. Mas boa parte do aprendizado
aprendizado vem da prática profissional. Mônica também ressalta que prefere o termo inclusão em educação ao invés de educação inclusiva, porque acredita que a inclusão tem a mesma importância que a educação e deve ocorrer em todos os espaços sociais. Mas apesar dos avanços na difusão deste conhecimento, ela também destaca os muitos obstáculos a serem enfrentados. As pessoas, por medo ou por ignorância, ou não querem lidar com essa questão, ou preferem, portanto, entrar num estado negacionista, fechar os olhos e dizer que está tudo bem quando não está. Então é importante que as pessoas se abram para a possibilidade de lidar com as diferenças, porque todos somos diferentes de alguma maneira e, portanto, elas têm que necessariamente estar presentes na escola. Outro problema frequente é o desrespeito às políticas públicas. As pessoas simplesmente ignoram o que a lei manda e não faz, as gestões principalmente, e não se comprometem com o princípio de inclusão e o processo de inclusão na sua instituição. Célia Cesaro complementa que mesmo com essas dificuldades, seu filho está apresentando um desenvolvimento muito satisfatório. Estão aproveitando a inteligência do meu filho, que os outros colégios não fizeram. Que o meu filho realmente está aprendendo, ele vai ao computador, né? Já bate texto. Teve um desenvolvimento espetacular, muito bom o desenvolvimento do meu filho. A educação é um direito de todos. Ela é garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira, que determina que ela é dever do Estado e da família e que deve ser proporcionada em igualdade de condições. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O Brasil desperdiça 40% da água potável captada, de acordo com o estudo do Instituto Trata Brasil. A situação é pior que a de países como Camarões, Tanzânia, Etiópia e China. A reportagem é de Gabriel Correia. O Brasil desperdiça mais de 40% da água potável por causa de vazamentos, erros de medição e ligações clandestinas. Essa situação é pior do que a de países como Camarões, Tanzânia, Etiópia e China. Os dados são do Instituto Trata Brasil e foram divulgados nesta segunda-feira. Eles foram colhidos a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. De acordo com Luana Preto, presidente executiva do Trata Brasil, toda a água desperdiçada no país daria para abastecer o dobro das pessoas sem acesso à água, que são cerca de 33 milhões de brasileiros. Nós perdemos hoje, em média no Brasil, mais de 8 mil piscinas olímpicas de água tratada por dia. Então, esse volume de água perdido por dia, ele poderia abastecer 67 milhões de pessoas, caso essas perdas fossem reduzidas de 40% para zero. Nas regiões Norte e Nordeste, a situação aparece de forma mais grave. A cada 4 litros de água potável distribuída na cidade de Porto Velho, por exemplo, pelo menos 3 litros são desperdiçados. A capital de Rondônia lidera o ranking nacional das 100 maiores cidades que mais desperdiçaram água entre 2017 e 2021. Logo abaixo aparecem Macapá, capital do Amapá, Rio Branco, capital do Acre, Várzea Grande, no Mato Grosso, e São Luís, capital maranhense. Nesse mesmo ranking, apenas 8 cidades, 3 no Centro-Oeste e 5 no Sudeste, atendem às metas do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é reduzir até 2034 o desperdício de água para 25%. O saneamento básico é constitucionalmente de responsabilidade dos municípios. Entre as cidades com melhores evoluções, se destaca Cariacica, no Espírito Santo, que melhorou 35 pontos percentuais no índice do Trata Brasil. De acordo com Luana Preto, presidente executiva do Instituto, a cidade capixaba é um exemplo que se contrapõe ao desperdício nacional, que ainda está na média de 40%. A redução de perdas de 40% para 25% poderia trazer um ganho líquido de 27 bilhões de reais para o nosso país. A redução de perdas, ela traz impactos, ambientais, sociais e econômicos, e esse tema precisa estar na ordem do dia para que a gente tenha água na quantidade e na qualidade necessária para as futuras gerações. Nossa produção tentou contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas ainda não obteve resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Hoje, 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. A data chama as pessoas a refletirem acerca da necessidade de aceitar as diferenças para garantir uma boa vivência em sociedade. O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é celebrado mundialmente a cada 28 de junho. A data surgiu em 1970 com as rebeliões de Stonewall. Tudo começou na década de 1960, quando as leis dos Estados Unidos oprimiam e puniam a população LGBTQIA+. As ações policiais em bares frequentados por pessoas LGBTQIA+, eram constantes, muitas vezes com prisões arbitrárias, revistas humilhantes e exposição pública. No dia 28 de junho de 1969, os frequentadores do bar Stonewall Inn se uniram contra as abordagens humilhantes com uma série de manifestações e confrontos por dias em Nova York. A rebelião de Stonewall, como ficou conhecida, é considerada o marco zero do movimento moderno pelos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+. No dia 28 de junho de 1970, um ano após os protestos, foi realizada a primeira Marcha do Orgulho Gay, que comemorou as conquistas da comunidade LGBTQIA+. A noção básica do orgulho LGBTQIA+, reside em que nenhuma pessoa deve se envergonhar do que é, por sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora, notícias em espanhol con Jodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Concluyó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y lo hizo con diversas resoluciones que afectan a la región. En la jornada de este viernes destacan la defensa de la democracia y el papel que ejerce la Organización de Estados Americanos, particularmente en los procesos electorales y la protección de los refugiados y migrantes. La migración es sin duda uno de los principales retos que hoy enfrentan las Américas. Los países apostaron por el fortalecimiento de la cooperación regional para una migración segura, ordenada y regular, particularmente de niños y adolescentes con vías legales para ese derecho humano y políticas que ayuden a la integración de los países de origen. La resolución, aprobada por consenso, volvió a poner sobre la mesa la preocupación que los gobiernos de América Latina tienen con la cuestión migratoria. Por eso, además de la resolución y en el marco de la Asamblea General, se llevó a cabo un evento sobre niños migrantes, los más débiles que se enfrentan a ese reto de dejar sus países, en el que participó la expresidenta de Chile y ex alta comisionada para los derechos humanos de Naciones, Michelle Bachelet. La expresidenta chilena hizo un llamado para que en la Organización de Estados Americanos se trabaje entre todos los países para la atención de los procesos migratorios. El flujo de migrantes a la región de América Latina y el Caribe es uno de los más grandes en el mundo, tal vez solo comparable con la diáspora en Siria, ¿no? Luego de la guerra, de tantos años de guerra. Por lo tanto, creo que es una situación que genera y ha generado desafíos para el continente en su capacidad de acoger y responder a las necesidades de los migrantes, pero que es una realidad, ¿no? Y que aquellos que crean que lo que se trata es de impedir el movimiento de personas están equivocados, porque es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es movilizarse cuando las situaciones son dramáticas, pueden perder la vida ellos o sus hijos, o cuando no ven esperanza en el futuro. Entonces, mi llamado ha sido a que como OEA se trabaje entre todos los países, porque aquí ningún país va a resolver el problema por sí solo. Aquí se requieren acciones conjuntas, coordinadas, se requiere identificar las causas que están detrás de la migración, porque las personas, nadie quiere irse del terruño donde nació, vivió, murió sus padres, ¿no? Lo hacen por situaciones de desesperación. Y entonces muchas de esas, a través de políticas públicas de los países, ¿qué es lo que se pretende con Naciones Unidas, CEPAL, hacer, por ejemplo, en Centroamérica? Buscar cómo se resuelven esos problemas de base que están generando que mucha gente se vean obligados a migrar.
Yo sé que este es un tema difícil, complejo políticamente, pero en particular, como esta actividad es sobre niñas migrantes, hay que recordar que los derechos de los niños siempre tienen que considerarse y buscar las soluciones para aquello. Usted está en sintonía de la Radio Universitaria 95.9 FM. Acompañe la programación por el aplicativo Radiosnet. Policía Federal lanza tarjeta digital de migrante. La aplicación permite al usuario descargar su cartera de registro nacional migratorio CRNM con validez como documento oficial de forma gratuita en su celular. Esta semana, la Policía Federal lanzó la billetera digital migrante, una aplicación desarrollada por la Policía Federal que permitirá a las personas migrantes solicitantes de asilo y en pasos fronterizos descargar su CRNM, válido como documento digital en sus teléfonos celulares de forma gratuita, con nuevos atributos de seguridad especiales como reconocimiento facial, validación del código QR, inicio de sesión con contraseña o biometría. El documento se puede usar en un solo dispositivo. La versión digital de los documentos de los migrantes no tendrá costo adicional, reproduce el contenido del documento físico y estará disponible para duplicar los documentos emitidos a partir de mayo de 2020, debido a los nuevos equipos que ahora se utilizan para capturar biometría de ese periodo. Escucha la programación por internet radio.ufrr.br. En WhatsApp puedes escribirnos al 95-981-1880-39. Una jornada de salud social se realizó en Los Teques este sábado con ayuda de Cáritas Venezuela. La jornada contó con servicios médicos ofrecidos por amigos de Sucre y atendieron a más de 250 personas del sector. Las especialidades fueron, entre otras, de cardiología, pediatría, dermatología, ginecología y medicina integral. Todos recibieron de forma gratuita los servicios en la actividad. Participaron voluntarios de Cáritas de Venezuela y algunos independientes de la zona. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com Sebastião Diniz, presidente do Grupo Diversidade. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde. Infelizmente, o Brasil ainda está liderando o grupo de países que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Eu gostaria de saber qual a importância desse dia 28 para o Grupo Diversidade. Olha, é uma data importantíssima que marca, né, a cidadania. Iniciou marcando a letra G, de gays, né? E aí nós agregamos as demais letrinhas, LGBTQIA+, né? LGBTQIA+, PN+, também. Enfim, nós temos diversos, né, gêneros, identidades, orientações para que todos se sintam contemplados e sejam respeitados, né? Então, o Grupo Diversidade, ele traz também esse ano, né, essa importância para que a gente possa refletir sobre a política pública social, o que os governos estão fazendo para a consolidação dessas políticas públicas. Nós estamos felizes porque em maio nós tivemos a posse do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Hoje eu pude ver a primeira travesti discussando na ONU, participando de uma conferência internacional da ONU, que é a Simi Lahar, que é a secretária nacional dos Direitos Humanos. Isso para a gente é um avanço no mundo, sabe? No Brasil, onde um governo realmente se preocupa com todos, né? Se preocupa com a cidadania daquelas pessoas que tiveram seus direitos violados, tiveram a vida ceifada, tiveram família, que perderam pessoas, entes queridos, onde a homofobia mata, né? A homofobia mata. E aí, esse processo, infelizmente, não tem volta. O que tem volta é a cura
para quem é preconceituoso, para quem é transfóbico. Então nós temos terapia para essas pessoas reverter essa transfobia, essa homofobia. E a gente precisa trabalhar mais essa política pública no Estado, e o Grupo Diversidade vai focar bastante os direitos da população. Nós estamos com um projeto para que a Diversidade implante a primeira casa de acolhimento para as pessoas LGBT no Estado, né? É uma das nossas bandeiras que eu estou trazendo esse marco para que a gente possa efetivar de fato direito. Estamos atrás, inclusive, de parceiros, né, para doação de materiais, né, para que a gente possa montar esse amparato social para receber esses jovens que ainda são expulsos de casa quando assumem a sua identidade, a sua orientação, o seu gênero aos seus familiares. Diniz, são mais de 20 anos do Grupo Diversidade atuando aqui em Roraima na defesa dos direitos da população LGBTQIA+, mas você já perpassa mais de 20 anos nessa luta. Você pode nos dizer que houveram avanços nessas políticas de apoio aos direitos da população LGBTQIA+, não só em Roraima, como no Brasil como um todo? Olha, no Brasil houve uma interrupção muito grande durante esses últimos 4 anos, né, e todas as políticas foram tiradas de pauta, né, pelo governo de retrocesso, infelizmente, né? O fascismo estava tomando conta das nossas políticas, mas hoje nós podemos dizer que há sim estados que avançaram, como Rio de Janeiro, Curitiba, né, onde trabalhou essa questão do acolhimento para essas famílias que têm os seus entes queridos expulsos de casas. Então, São Paulo tem uma casa de acolhimento, Rio de Janeiro também tem, né? Esses grandes centros. E Roraima também vai entrar nesse avanço quando a gente tiver com esse cronograma já à disposição. Vai ter critérios para atender essa população, né? Tem contrapartidas também, porque o nosso objetivo do Grupo Diversidade é intermediar junto ao Estado e a instituição família para que esse conflito seja solucionado, porque os dois têm que responderem, né, e resolver esse conflito internamente. E quem tem que assumir? A família, né, e o Estado, que tem que assumir esse ônus para que esse processo da política seja reconhecido. Mas nós estamos trabalhando, Jacildo, para que o Grupo Diversidade, como é uma primeira ONG pioneira do Estado dos direitos da população LGBTQIA+, ele se torne, né, mais necessário do que já é. Hoje é reconhecido como pela utilidade pública, né, pela Assembleia do Estado, e a gente está em busca de parceiros para fomentar todas essas políticas. O projeto é muito bonito, depois que tiver tudo estruturado, nós vamos estar divulgando, nós vamos estar trazendo para a mídia para que a sociedade possa nos ajudar, possa conhecer e abraçar esses adolescentes, jovens, né, pré-adolescentes que ainda são expulsos de casa e não têm um amparato legal do Estado para ser acolhido, ter a orientação psicológica, ter a orientação psicossocial para que possa estar trabalhando essa identidade, gênero e a sua orientação sexual na nossa sociedade. Bom, o que nós podemos esperar da parada em setembro? E, por fim, eu poderia deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão aqui no Estado precisando de um acolhimento do Grupo Diversidade? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar sobre a parada, nós estamos trabalhando desde o ano passado, termina a parada, a gente já fica pensando como vai ser, e aí nós já temos uma parada que a gente quer a participação da sociedade, né? A gente está buscando ter a interação dessa juventude, principalmente, e a gente quer uma parada mais política, a gente quer uma parada que todos se sintam contemplados, e a gente quer também fazer a diferença com novos empreendedores. A gente vai trazer a feira de empreendedorismo da população LGBT, a gente vai trazer a questão da saúde, que muitos anos ficaram a desejar por conta da pandemia, né? A gente vai fazer esse processo. O que o jovem pensa sobre a prevenção combinada? Então nós vamos estar indagando, nós vamos estar questionando essa juventude sobre essa participação nessa política pública da saúde, porque o número de jovens infectados hoje no município é alarmante, de sífilis
e HIV. Então a gente precisa, junto à Secretaria Estadual e Municipal, trazer esses dados, né, para que a gente possa implementar a política de prevenção para essa juventude. E a parada, a gente espera que seja realmente aquela parada política e que todos possam se abraçar, né, e sair dali com uma certeza de que a cidadania é um pleno direito da população LGBT e seus familiares. As famílias homoafetivas, elas existem, elas precisam ser respeitadas, as famílias precisam ser reconhecidas como casamento, instituição de casamento, como adoção, enfim, é um direito. Bom, muito obrigada, Sebastião, pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias. Obrigado a vocês e estamos à disposição. Entrevista do dia. E nós ficamos por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Eu sou Elane Oliveira, boa tarde. Eu sou Jacildo Bezerra, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias.